No começo foi tudo muito difícil. Você imagina, né? No Brasil não existiam faculdades de tecnologia, não existiam livros, não existiam referências. Nós aprendíamos meio que por osmose, né? Mexendo, mexe aqui, mexe ali, e até que saía algum resultado. Era muito difícil, mas também muito gratificante, muito desafiador. Rapaz, os atendimentos eram uma loucura, né? Porque a gente fazia por... não existia telefone celular, era telefone fixo. Agora, a online no começo era uma empresa de um homem só, então você imagina, às vezes eu saía, pegava um ônibus, ia para um cartório e deixava um recadinho, ó, eu estou em tal lugar. Então quando alguém precisava de alguma ajuda, ligava naquele cartório que eu estava, né? E era uma loucura, né? Porque era um estado de prontidão constante, às vezes não conseguiam falar, enfim. Era muito desafiador, muito desafiador. Sem contar o deslocamento, estradas, né? Às vezes para você rodar 300, 400 quilômetros gastava-se quase um dia todo, né? Num primeiro momento de ônibus, com ônibus, depois até mesmo com carro. Vamos dizer assim que era um carro por ano, né? Eram bons tempos. Falando de suporte técnico, eu acho que as coisas começaram a mudar um pouco em 1995. Porque coincidiu justamente com o lançamento do Windows 95 da Microsoft. Por quê? Porque os cartórios puderam investir mais em periféricos, em algumas tecnologias, porque era mais fácil instalar, né? Anteriormente não, quando você fosse instalar um modem, por exemplo, nossa, era uma tortura, você tinha que jampear, talvez ninguém saiba o que é jumper hoje em dia, a gente tinha que jampear aquilo, colocar no computador, ver se estava na porta correta, e com o Windows 95 não, tudo ficou um pouco mais fácil, porque até então era a tecnologia plug and play, você colocava e começava a utilizar. Então eu acho que do ponto de vista de suporte as coisas começaram a melhorar bastante em 1995. O ano de 1996, as coisas tomaram outra dimensão. Por quê? Porque aí começou a chegar o celular no Brasil, né? Então aquele desespero que nós tínhamos com o suporte das pessoas nos encontrarem, esse problema foi resolvido, né? O único problema é que nós pagávamos na época tanto para fazer quanto para receber ligação. Então as falas tinham que ser bem rápidas, né? Mas o telefone celular também foi um grande marco aí nesses 30 anos da online, porque, vamos dizer assim, começou a dar mobilidade aí para o atendimento. De 1997 em diante, nós tivemos uma grande melhora, somente com a internet, né? Porque antes ela era discada, e começaram a aparecer os primeiros serviços que a gente chama de ADSL, né? Que é a internet cabeada que nós conhecemos hoje, né? A primeira velocidade eu me lembro como se fosse hoje, era 256 megabytes, né? Mas para quem estava conectado na conexão de escada, com aquele barulhinho, né? Já foi um grande avanço. E com a chegada dessa internet nós conseguimos fazer algumas conexões remotas, né? Mas vocês imaginam a dificuldade de ensinar um cliente à distância a instalar um modem para fazer essa conexão remota, e isso em 1999. Eram tempos desafiadores, era muito desafiador. Eu acho que um outro grande marco também no suporte técnico, que eu não vou dizer suporte, mas na forma de comunicação que para mim foi revolucionário, foi a utilização do Messenger, Microsoft Messenger. Quem não utilizou o Messenger para falar nas empresas ou até mesmo para namorar, né? Na época era a tecnologia mais avançada, né? Depois veio o Skype, acho que uns 2 anos depois, em 2003, mas o Skype até então não era tão difundido. Mas o Messenger, ele foi o precursor, ele foi o inovador nessa área de comunicação. O mundo foi evoluindo e em 2004 apareceu a primeira mídia social, né? O Orkut. Nossa, era revolucionário, né? Hoje a gente ri, né? Porque hoje, em tempos de Facebook, em tempos de Instagram e outras redes sociais, LinkedIn, a gente falar do Orkut vamos dizer assim, que é piada, né? Mas o Orkut, ele foi a primeira forma de interação entre várias pessoas. Então, se nós levarmos em consideração o contexto de hoje, a gente vê que realmente o Orkut ele teve uma importância muito grande lá atrás. Bom, na nossa área, 2008 foi um ano também assim pra gente que foi bem desafiador, né? Porque foi quando iniciou o selo digital no estado de Mato Grosso, né? Até então haviam apenas 2 estados que tinham selo e nós participamos ativamente na elaboração e funcionamento disso. Então teve um desafio muito grande, porque nós tivemos que praticamente mudar uma forma de trabalhar que era com papel, com selo em papel, e transformar isso num formato eletrônico, né, que até então era uma grande novidade, ninguém sabia como ia ser, né?
Então nós tivemos que estudar muito e eu fiquei muito orgulhoso no final, porque nós somos aí a primeira empresa aí a desenvolver e colocar isso em funcionamento. Agora, se compararmos com os dias de hoje, talvez a maior revolução aí, já falando de comunicação, foi o WhatsApp. Em 2009 surgiu do mundo. Eu logo fiquei sabendo, eu já instalei, mas assim, pouquíssimas pessoas no Brasil utilizavam o WhatsApp. Eu me recordo que só mesmo no mundo corporativo algumas pessoas sabiam. Isso depois, em 2010, 2011, explodiu, né? E hoje é essa grande potência, não só de comunicação, mas como comercial, né? Então o WhatsApp aí, 2009, 2010, 2011 aí, foi um marco nesses 30 anos aí, que veio se aperfeiçoando e hoje vamos dizer assim, a principal ferramenta de comunicação no mundo todo, vamos dizer por assim. O ano de 2012 ele trouxe uma grande novidade para a gente, que foi o início da operação do 4G no Brasil. E o 4G ele possibilitou que várias tecnologias nascessem a partir dela. Eu vou citar uma, por exemplo, Uber, iFood, não existiriam hoje se não fosse o 4G, né? Porque precisa fazer parametrização, geolocalização de início e final. Então o 4G ele possibilitou que o celular avançasse aí para um outro nível, um nível de computação pessoal mesmo. Eu considero o 4G um grande passo aí, um grande marco nesses 30 anos. O ano 2015 para nós da Online foi um ano bem atípico, porque a nossa operação cresceu muito e nós tivemos a necessidade de expandir a área física da empresa, a infraestrutura da empresa, e então nos obrigou aí no prédio onde nós estamos localizados, nós tivemos que comprar mais um andar, tivemos que investir em qualidade de trabalho, né, ergonomia para os colaboradores. Então para a gente foi uma vitória, vamos dizer assim, né? Porque era um sinal de crescimento e foi muito recompensador para mim, né? Como empresário principalmente. O que falar do ano de 2020, né? Foi falar em desafio, nossa, mas a gente não pode olhar só por esse lado, né? Porque foi um ano que nós tiramos muito aprendizado, né? Foi o ano que nós inserimos as videoconferências, né? Pessoas que nunca tinham feito na vida começaram a utilizar Zoom, Meeting, entre outras, né? Na nossa empresa explodiu a questão da certificação digital, né? Nós desenvolvemos o reconhecimento facial para os atos de reconhecimento de firmas e notas. Então foi um ano que nos tirou da zona de conforto e nós tivemos que evoluir, nós tivemos que avançar aí 10 anos aí em apenas um ano. E no final disso tudo nós saímos vencedores mais uma vez. 30 anos, né? O que dizer, o que falar? 30 anos. Ainda mais num país que é um desafio você manter uma empresa aberta. Você imagine uma empresa chegar a 30 anos. Então, para mim, é uma satisfação gigante. Eu, sinceramente, quando eu olho para trás, quando eu deixei um emprego fixo e falei para mim mesmo, olha, eu vou viver disso, eu vou empreender nisso. Sinceramente, eu nunca imaginei que pudesse chegar no tamanho que isso chegou. Muito orgulho e muita gratidão também.